Então, pessoal, a nossa aula de história hoje será do livro Buriti, mais história do quinto ano. Nós vamos trabalhar das páginas 42 até a 45. E o tema da nossa aula são os primeiros núcleos populacionais. Então, aqui, como vocês estão vendo, começa com a gravura de uma cidade que a gente está vendo que ela foi destruída, né? E com certeza foi destruída com atitudes de guerra. Então, essa cidade é a cidade de Palmira. Aqui no livro de vocês traz essa orientação. Ela fica, né, está sendo disputada entre o Oriente Médio e a região de Tadmor, na Síria. Essa foto aqui é de 2016, uma foto, então vocês vão ler essas indicações aqui, e ela começa aqui convidando a gente, vamos conversar. Hoje ela diz assim, ó, hoje a maioria das pessoas vive em cidades que têm muitas características em comum. O desenvolvimento do espaço urbano tem uma longa história que começou há milhares de anos. Observe a imagem da cidade antiga de Palmira. Os objetos encontrados nesse sítio arqueológico e suas ruínas revelam importantes características da vida social e cultural daquela cidade. Então, vocês vão ler, vão ver, vão apreciar essa obra, certo? Dando continuidade aqui na página 44, os primeiros núcleos populacionais. Então, como nós estamos estudando a pré-história, nós estamos no período neolítico, estudamos o período paleolítico, e nós já estamos no período neolítico, e aqui foram as primeiras cidades, como elas foram fundadas, né? Então, vamos ler um pouquinho. Aqui fala sobre os primeiros núcleos populacionais, como é que eles surgiram. Então, vocês façam a lida, certo? Dessa questão ó, na região do Egito. Aqui tem mais uma gravura com um sítio arqueológico, não é isso? E diz aqui, escavação em Katsal, Ruik, assentamento neolítico de mais de 8.000 anos atrás, na Turquia. Essa foto aqui é de 2014. Então, a gente está vendo aqui os pesquisadores, né, estão em uma antiga casa composta de uma sala e quatro quartos pequenos, desculpa, tá vendo aqui? Então, estão fazendo aqui um trabalho, né, de busca para encontrar restos daquela civilização, certo? E diz assim o nosso livro, ó, os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico, quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários e passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. A gente já viu isso aí na aula passada, né? Nós vimos que o homem era nômade, depois ele começou a se tornar um homem sedentário, ou seja, ele ficou morado em um lugar fixo, né? Perto de rios, de lagos, onde era bom para ele caçar, para ele sobreviver. O clima era muito favorável. Então, a fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as construções também serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez. Esse processo deu origem às primeiras aldeias. Elas eram autossuficientes, pois além de trabalhar no campo, as pessoas produziam as próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. E aqui no nosso glossário tem o significado da palavra autossuficiente, que quer dizer independente, que atende às próprias necessidades. Então, na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas elas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Há cerca de 9.000 anos atrás, na região de Anatólia, onde hoje se localiza a Turquia, existiam núcleos habitados por milhares de pessoas, como Satal, Uiki e Azik-Oiku. Nesses locais haviam casas e viviam cerca de 8.000 pessoas, que conciliavam os trabalhos no campo, a caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupo, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Apesar de partilharem alguns hábitos, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes. Entende, gente? Então, aqui nós vimos assim, observamos na figura aqui abaixo, uma escavação, né, de uma casa com quartos pequenos, onde os arqueólogos estão tentando aqui encontrar restos para fazer estudos daquela civilização da antiguidade, né? E aqui na página 45 tem uma atividade que diz assim: o que foi que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias, né? Então, qual foi a necessidade
que eles sentiram de fundar as primeiras aldeias. Então, lembrando que aqui é um trabalho de pesquisa, aqui nesse texto que a professora acabou de ler, vocês vão encontrar as respostas, tá certo? Continuando a segunda, assim, que funções tinham as construções das primeiras aldeias? Olha só, a gente viu nesse aqui também, no livro, né? A gente viu que elas tinham de abrigar, de guardar os alimentos, não é isso? Então, também vocês vão fazer, ó, além de proteger contra o frio e outros perigos, né? Serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez. Tá vendo? Como tem a resposta da segunda aqui. E na terceira questão, diz assim: quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? Também nós podemos encontrar também a resposta aqui no livro, tá certo? A quarta pergunta: como você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções? Faça uma ilustração representando. Então, tudo que a gente já estudou agora, que nós já vimos conversando sobre como viviam as pessoas, como é que vocês acham que viviam as primeiras pessoas nessas cidades, né? Então, você vai fazer aqui um desenho bem criativo, tá bom? Então, façam isso e depois vocês vão postar para a professora. Beijos e bons estudos!